Hoje nós vamos pegar umas questões do Livro dos Espíritos, das leis morais, o livro 3º, capítulo 1, o bem e o mal, é o assunto da noite. A questão 629, Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? Porque a gente fica falando da moral, mas o que é moral? O que pode se entender por moral? E os Espíritos respondem: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então, a moral é a vivência da lei divina, da lei natural, fazendo bem tanto quanto a gente pode fazer. Aí ele vai, como já é de nosso conhecimento, vai buscar as nossas dúvidas em perguntas. E ele continua na questão 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? Então, como que eu vou perceber se eu estou fazendo bem ou mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que se afasta dela. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Então, quase que só acrescentou alguma coisa, 631. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? Os Espíritos dizem sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Não basta só crer, tem que querer saber, tem que buscar. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então nós já temos capacidade. Por isso que quando a gente faz o mal, que está contrário à lei de Deus, que está inscrita na nossa consciência, a gente se sente culpado, envergonhado, O sentimento não é de prazer. E quando nós fazemos o bem, que aí nós caminhamos de acordo com a lei divina que está dentro de nós, nós sentimos alegria, felicidade, contentamento. 632. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando na realidade faz o mal? A gente tem um exemplo bem comum, bem conhecido, que é o apóstolo Paulo. Antes, como ele não conhecia Jesus, tinha muitas coisas que ele fazia de mal e ele achava que estava fazendo bem. Ele cria que estava fazendo o bem, porque estava conforme aos costumes daquela época. Aí, para a gente saber disso, Jesus disse: vede o que quereis que se fizesse ou não se fizesse para vós, tudo está nisso, não vos enganeis. Então, a gente fazer esse exercício de pensar assim: isso que eu estou fazendo, ou o que eu gostaria de fazer, se alguém fizesse para mim, ou comigo, seria bom? Eu ia gostar? Se eu fizesse, ou se todo mundo fizesse as coisas que eu vou fazer, seria bom para todo mundo? Ainda é mais amplo ainda. Se o mundo inteiro fizer essa ação que eu gostaria de fazer, ia ser para melhor ou para pior para o mundo inteiro? Se for para pior, então eu não devo fazer a ninguém. Se for para melhor, aí eu posso fazer com tranquilidade. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro. Então ele faz uma afirmação: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro. Aí ele vai dizer, uma coisa bem simples que acontece com a gente no dia a dia: quando comeis muito, isso vos faz mal.
Quem aqui que não sabe? Quem nunca exagerou? Aquela coisa que a gente mais gosta, mas depois a gente sente mal, né? Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Em tudo, né? A saciedade, por exemplo, tem um limite. Se passar daquilo, né? Hoje a gente está olhando assim, né? Eu não gosto de olhar muito no espelho, mas a gente olha no outro, que a gente acaba vendo a gente mesmo. Nós estamos, se não mais da metade da população, estamos acima do peso, porque nós estamos exagerando, né, na comida, e isso causa um mal, né, que a obesidade, ela causa diversos males para o nosso corpo físico, né? Então, a lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento, né? Aí temos que fazer redução do estômago, e assim por diante, fazer regime forçado, aquela coisa de sofrimento, que é um sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. A gente faz e acusa a natureza, acusa o outro pelas decisões que a gente tomou, né? 634. Por que o mal está na natureza das coisas? É uma pergunta. Por que o mal está aí na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Quando ele fala no mal moral, ele está dizendo assim: por que a humanidade não segue a lei natural, a lei divina, né? Deus não poderia ter criado uma humanidade que fosse mais obediente à sua lei, né? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes, está na questão 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Deus não fez marionete nem máquina, fez o homem a sua imagem e semelhança. Então Deus é a inteligência suprema. Se nós somos semelhantes a Ele, nós também temos inteligência. E se nós temos inteligência, nós temos capacidade de discernimento, de escolha, que é a liberdade, né? Então, Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mal. Então, se a gente não segue as leis divinas, a gente vai sofrer mais. Sua peregrinação será mais longa. Então, quanto menos a gente andar conforme a lei divina, mais tempo a gente vai ter que nascer, morrer, nascer, né? Até a gente não precisar mais de um corpo físico, esse limitador que a gente arrasta, que nos arrasta pelos mundos afora. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso há a união do espírito e do corpo. Então a encarnação do espírito, ou a reencarnação em um corpo físico, ela possibilita muitas experiências que fora do corpo, muitas delas não seriam vividas. Então por isso que Deus, né, na sua infinita bondade, proporciona para cada um de nós uma estadia, um tempo nessa escola que é os planetas de encarnação. Então, a gente nasce simples e ignorante, já possuindo em nossa consciência a lei, e aí nós adquirimos a liberdade pelo discernimento, a capacidade de sabedoria que nós já temos desenvolvida em nosso ser, estagiados em outros reinos, né? E aí Deus nos presenteia com a liberdade de escolha, e nós muitas vezes, achando superior à sabedoria divina, nós escolhemos caminhos que nos faz e que nos traz sofrimentos. Então Jesus é o caminho para a resolução dos nossos problemas, tanto aqui na terra como no céu.
tanto no corpo físico como fora do corpo físico. Assim nos diz o Pai Nosso, né? Que a vontade de Deus deve ser prevalecida em todos os ambientes, tanto na terra como no céu. E para a gente compreender um pouco melhor como fazer ou como fazemos essa busca do bem para nossas vidas, nós vamos ler o capítulo 39 do livro O Pão Nosso. Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel pega uma parte do versículo 10, que está no capítulo 14 de Lucas, que diz assim: mas quando fores convidado, vai. O título é Convite ao Bem. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. Então o bem é o bem desde a eternidade, porque se Deus é eterno, Ele existe desde sempre, e Deus é o próprio bem. Então ele está falando que em todas as épocas o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. Então a gente olha a criança, no crescimento, a evolução de uma criança, você vê esse ser que está chegando no corpo físico fazendo apelo para, adquirir as experiências do sublime manancial que é a vida. O convite sagrado é repetido anos a fio. Quantas vezes, quantos convites a gente já recebeu para fazer o bem, para viver o bem? Então o convite sagrado é repetido anos a fio. Vem por intermédio de amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Então Deus nos procura de todas as maneiras, de todas as maneiras. Não é só em uma sala, num salão religioso. É em casa, é na escola, é no trabalho, é no lazer, é no livro, é nas séries, das telas, da arte. Então, basta a gente buscar que a gente vai encontrar. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Principalmente nessa época, sempre teve, as distrações para a criança e a juventude. E hoje nós estamos vivendo um período da tecnologia, as coisas estão em todas as nossas mãos, e os jogos estão distraindo todas as nossas crianças e jovens, e são jogos violentos. Então ele diz aqui que são raras as inteligências que atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Chega a ficar famosa a criança, quando ela coloca uma poesia, quando ela coloca uma frase ou alguma coisa de um pensamento elevado nas redes sociais. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando de deveres preciosos. A maioria de nós quer jogar mesmo as crianças, porque é muito atrativo e está ali oferecendo o tempo todo. E aí, ele diz que quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Deus não desiste. Através dessa turba que a gente leu aqui em cima, dos pais, da religião, dos amigos, dos livros de elevados teor, estão em contínuo chamamento para a elevação do nosso ser. Aqui é um livro amigo.
revelando a verdade em silêncio, né? O livro nos revela em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida, né? Aquela pessoa que não desiste da gente, está sempre pensando no bem da gente, convidando a gente para o bem, para o trabalho. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Então, não é só os juventude. Nós, da madureza da nossa estadia aqui no corpo físico, às vezes costumamos rir inconscientemente, passando todavia em marcha compulsória, ali obrigado, na direção dos desencantos naturais. É por isso que quando a gente fixa demais nos bens materiais, a gente vai ficar frustrado, mesmo você adquirindo aqueles bens, pensando que aquilo ia trazer felicidade e contentamento para a sua alma. E aí você possui aqueles bens e adquire aquele objetivo que você estava procurando e continua insatisfeito, triste, depressivo, né? Que lhe impõe mais equilibrados pensamentos. Porque a gente vai, um dia ou outro a gente vai ter que ajustar com a lei divina. Então o convite de Jesus incessantemente é para o nosso próprio bem. O Evangelho, que é a luz dos nossos caminhos, ele é a certeza da nossa felicidade, se assim a gente viver. Na nossa condição, dá para viver tudo que Jesus ensinou aqui na Terra, numa encarnação? Dá. Agora nós não vamos adquirir toda a sabedoria que Jesus tem, mas a gente tem grandes exemplos no Evangelho. O próprio Saulo, ao transformar trabalhador de Jesus, ele vive intensamente a vida de Jesus, a ponto de ele dizer que já não era mais aquele que vivia, mas o pensamento do Cristo que vivia nele, né? Então basta que a gente tenhamos vontade e força para buscar isso. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste de claridades eternas. Então, é o que a gente falou, né? O Evangelho, a vida de Jesus, é o meio seguro para a gente revestir-nos de claridades eternas. São claridades que vai iluminar aonde quer que nós estejamos, e vai iluminar também aqueles que nós propusermos de socorrê-lo, de ajudá-los em nome do amor, retribuindo assim também o bem que nós fizemos. Porque o próprio Paulo, ele dizia que também ele era devedor, tanto de gentios como daqueles pensadores. Ele era devedor do povo porque ele sabia, e ele era devedor dos mestres, daqueles que ensinou, por lhe ter passado o conhecimento. Então é assim que o amor age. Quando o amor é alcançado por um coração, automaticamente esse coração é invadido pelo sentimento de gratidão a Deus, e ele vai atrás de socorrer e auxiliar aqueles que ainda não é capaz de viver o amor de Deus. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se a gente atender o chamado de Jesus, vivenciar o máximo que a gente conseguir dos seus ensinamentos, da sua vida, da sua exemplificação, nós vamos prosseguir ao encontro, nós vamos seguir ao encontro de nosso Pai, que é o grande objetivo de Jesus ter vindo aqui na terra, para que nos apontasse o caminho de Deus. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Então, quantos corações que já foram alcançados pelas luzes do Evangelho, que já adquiriu compreensão e que está tendo dificuldade de aceitar as claridades, estão vacilando. Nós mesmos, né, muitas vezes a gente vacila
por não aceitar, por não ter certeza das verdades que o Evangelho nos traz. Não espere pelo aguilhão da necessidade. No meio espírita, a gente fica esperando sempre para a próxima encarnação. Na próxima encarnação eu resolvo isso, na outra eu resolvo. E aí a gente chega, às vezes essa encarnação é a próxima que a gente prometeu de resolver os pequenos problemas da nossa vida. Então o benfeitor está dizendo, não espere pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. Às vezes a gente está chegando no porto, mas numa tormenta danada, a gente não avista ali o local de atracar, e às vezes chega arrebentando tudo, né? É só a gente observar a nossa vida que a gente vê. As tormentas, as preocupações exageradas entorpecem a nossa capacidade de discernimento. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob ultimatos das dores, mas não aguarde pelos açoites de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Sempre, todos os dias na nossa vida, nós temos oportunidade de seguir calmamente pelas estradas claras do amor. E a gente, pela dureza do nosso coração, pela dificuldade de livrar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, a gente é alcançado pelo ultimato das dores, ou pelos açoites das sombras, para que a gente toma uma resolução de buscar Jesus para as nossas vidas. Então, queridos irmãos que nos ouve, que está aqui presente no corpo físico e fora dele, a vida é a mesma. O caminho para todos nós é o mesmo, é o Evangelho, representado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós um dia decidimos ser seus fiéis seguidores. Então o convite para o caminho do amor, para a construção da nossa felicidade, é a vivência da lei divina, das leis naturais. É fazer o bem sempre, mesmo que o mal ainda insiste em sobressair na minha vida. A gente fazer um esforço, porque tem muitos corações nos assistindo e nos ajudando mesmo a gente tomar uma decisão, a ter um impulso pela vontade para esse burilamento dos nossos costumes, da nossa conduta, de acordo com a lei divina que está escrita em nosso coração. Então, se a gente fizer tudo que a gente for fazer, a gente pensar, se isso for feito para mim ou em mim, será bom? Isso que eu estou pretendendo fazer, eu estou querendo colocar para o outro ou para a sociedade, vai ser bom? Se for bom, vá em paz, que Deus te dará a alegria de viver sempre. Que Deus nos abençoe e nos inspire sempre no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos com esse objetivo de buscar a presença amorosa de Jesus, nosso Mestre, enviado por Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, do amor que está em nós. Nós ainda te pedimos, Senhor, que continue conosco, mas principalmente que nós percebamos a sua presença em nossas vidas, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Guarde os nossos corações, Senhor, de todo o mal, mas principalmente de ser agentes do mal. Ajuda-nos a entender a vossa vontade e sermos felizes contigo e com todos aqueles que caminham conosco. É o desejo do nosso coração para hoje e sempre.
Que assim seja.